Boa tarde, professor Maurício. Boa Tudo bem tarde, com o senhor? tudo tranquilo. Bom, gente, então, dar as boas-vindas a todos aqui na nossa chamada de trabalhos, né, do terceiro Congresso de Direito Constitucional e Internacional, né, um evento do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Unirio e da Universidade das Américas do Chile, né? Então, o evento é importante exatamente porque, além de ser uma oportunidade para ouvir palestrantes, né, de outros países, né, com as discussões envolvidas, né, também permite essa apresentação de trabalhos, né, de alunos de pós-graduação, né, de modo a ter uma interação do conhecimento que está sendo produzido no Brasil para o conhecimento que está sendo produzido lá no Chile, né? Então, gente, dando início, então, à apresentação dos nossos trabalhos, né, vou passar a palavra ao Orlando de Souza Padeiro Filho, que vai nos apresentar o trabalho denominado Política Pública de Acesso à Justiça pelas Serventias Extrajudiciais no tocante à celeridade. 2 pontos. O reconhecimento de paternidade diretamente no 2º Registro Civil de Pessoas Naturais do município do Rio de Janeiro, no ano de 2021. Então, Orlando tem a palavra. Muito obrigado pela sua participação. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Todos estão me ouvindo bem? Está começando uma chuva aqui. O título do meu trabalho parece grande, né? Mas foi uma estratégia do meu orientador até para a gente ter uma delimitação do tema bem, um recorte do tema bem certo já no título, né? Então, a ideia é demonstrar, né, o resultado de uma política pública de acesso à justiça que foi inaugurada pela Resolução 125 de 2010 do CNJ, em que o Conselho Nacional de Justiça identificou um cenário bem caótico no tocante à conflituosidade do Brasil, né? Com um grande número de processos judiciais e tempos de conclusão não razoáveis. E, a partir dessa resolução 125, começou um processo de institucionalização de chamada justiça multiportas, né? E a ideia é de facilitar o acesso à justiça e, de alguma forma, esse acesso ser facilitado principalmente aos mais vulneráveis. Então, basicamente, o acesso à justiça ele está descrito no artigo 5º, né, da Constituição Federal, no inciso 35, mas, como diz o título do trabalho, né, a ideia é que a gente foque no aspecto da celeridade. Então, o Poder Judiciário, ele é inafastável, né, qualquer pessoa pode acessar o Poder Judiciário, porém, hoje existem outras formas de acesso à justiça que não são exclusivas do Poder Judiciário. E o próprio novo Código de Processo Civil de 2015 trouxe diversas delegações de serviços para serventias extrajudiciais. Então, dando continuidade a esse processo. Então, as serventias extrajudiciais, né, mais conhecidas como cartórios, são serviços prestados por particulares, por delegação constitucional do poder público e fiscalização do Poder Judiciário. Então, um case de sucesso foi a delegação dos procedimentos de divórcio e inventário extrajudiciais no ano de 2007, que foi um grande sucesso, tanto em relação a prazo quanto em relação a custo. As estimativas que, por exemplo, o processo de divórcio demorava 10 anos, passou a ser executado em menos de um mês, em média. E, a partir daí, foram feitas algumas outras delegações de serviços, e um serviço importante que foi delegado ao Registro Civil de Pessoas Naturais foi o procedimento de reconhecimento voluntário de paternidade, que é o foco, né, da pesquisa empírica desse trabalho. Então, a minha hipótese, né, considerando que o acesso à justiça é fundamental
no contexto do Estado Democrático de Direito, sendo a celeridade dos seus aspectos relevantes, pretende-se demonstrar que os processos delegados à esfera judicial possuem uma tramitação mais célere do que no Poder Judiciário. Aí a ideia é pegar o procedimento de reconhecimento voluntário de paternidade, que hoje, a partir do ano 2013, pode ser executado diretamente no cartório de registro civil das pessoas naturais, sem qualquer participação do Poder Judiciário, e fazer uma comparação dos prazos de conclusão dos procedimentos de reconhecimento da paternidade na esfera judicial e na esfera extrajudicial. Então, o teste de hipótese, né, é a comparação desses prazos a partir de uma pesquisa empírica dos prazos de conclusão. Eu foquei no segundo registro civil de pessoas naturais do município do Rio de Janeiro, da região de Santa Cruz. Uma das justificativas para esse enfoque é o perfil socioeconômico da região, que é uma região que ficou num ranking de 151 regiões do Rio de Janeiro, ficou entre as últimas posições de perfil socioeconômico, e comparar o prazo de conclusão desses procedimentos nesse cartório com as varas de família também da região de Santa Cruz. No caso dos procedimentos judiciais, o CNJ consolida, né, esses prazos e são obtidos facilmente pelo site. No caso do cartório, eu contei com a contribuição da titular registradora, né, que ela também é presidente da ARPEN Rio de Janeiro, que é a Associação dos Registradores, e ela fez um levantamento para mim dos procedimentos da serventia dela, né, da região de Santa Cruz, para fazer um levantamento do prazo. Então, a ideia, mais com o objetivo geral, né, é comprovar que as serventias extrajudiciais trazem resultados positivos no acesso à justiça e que essa política pública de acesso à justiça formulada pelo CNJ a partir de 2010 e com as novas tendências do Código Civil de 2015, Código de Processo Civil de 2015, essa política pública, né, está tendo sucesso principalmente para os mais vulneráveis, e aí os cartórios que não, embora sejam considerados serviço público, são executados hoje por particulares, não há qualquer gasto de dinheiro público nos cartórios, eles são financiados pelos próprios emolumentos, né, que são os valores cobrados pelos cartorários. Então, os cartórios passaram a executar essa política pública e trazer bons resultados. No plano de trabalho, né, basicamente divisão dos capítulos, a ideia do primeiro capítulo é comprovar, né, que o acesso à justiça é uma política pública. A gente está na linha de pesquisa, né, de mestrado em políticas públicas, a gente vê muita pesquisa na área do Poder Executivo. E a novidade dessa pesquisa é uma política pública que foi formulada por um órgão do Poder Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça, e executada por órgãos, né, pode-se dizer que os cartórios são órgãos, eles não têm personalidade jurídica, mas são órgãos que recebem uma delegação do poder público e estão executando essa política. Então, a ideia é comprovar que o acesso à justiça é uma política pública, que a execução, né, que os cartórios têm capacidade, estão conseguindo executar bem essa política pública, e usar o estudo de caso do segundo RCPN, comparação dos prazos, para comprovar a hipótese de que essa política pública está funcionando. No marco teórico, né, a ideia é usar o sociólogo, né, e professor português Boaventura Souza Santos, que já vinha trazendo estudos que o acesso à justiça e a justiça e o direito são fundamentais para que os mais vulneráveis consigam melhorar suas condições de vida, ou como ele chama de emancipação social. Então, ele tem diversos estudos, né, em relação a essa questão, e já vinha trabalhando algumas ideias de formas alternativas de solução de litígios e estudos de casos de sucesso de pessoas mais vulneráveis, conseguindo resultados positivos por uma facilitação desse acesso à justiça. Aí tem outros autores, né, basicamente alguns autores que acompanham o pensamento do Boaventura, mas o marco principal é o Boaventura Souza Santos. Então, algumas ideias da Ada Pellegrina Grinover, o Cândido Rangel Dinamarca, Kazuo Watanabe, na questão dessas formas alternativas de acesso à justiça e novas tendências, né, de justiça multiportas. Direito notarial registral não é tão explorado na área acadêmica, por isso que eu também acho relevante ter uma pesquisa stricto sensu sobre direito notarial registral,
tem alguns autores como Walter Seneviva, Leonardo Brandelli e Luiz Felipe Loureiro. E na parte de direitos fundamentais, visto que o próprio direito de acesso à justiça é um direito fundamental, né? Ele está no artigo 5º, algumas ideias também do professor José Afonso da Silva e alguns pequenos retoques da teoria de ponderação de princípios do Robert Alexi e complementados pelo professor José Gomes Canutilho. Então, como eu descrevi já só um resumo básico, a metodologia, então, é levantar os dados de conclusão. Embora o acesso à justiça não se limite à celeridade, a ideia é usar um aspecto objetivo e quantificável a fim de demonstrar de uma forma empírica que essa política pública de acesso à justiça vem funcionando. Então, a ideia é pegar os prazos da esfera judicial, da esfera extrajudicial, no recorte do bairro de Santa Cruz, né, as varas de família de Santa Cruz e o segundo RCPN, e calcular o prazo médio. Aí, só como resultado, né, resultado preliminar, mas estou consolidando agora a finalização da dissertação, quando a gente olha o prazo médio de conclusão do procedimento de reconhecimento voluntário de paternidade, então, por exemplo, o pai pode ir lá voluntariamente no registro, em qualquer cartório de registro civil. O registro civil tem uma característica importante que, pela Lei 6.573 de Registros Públicos, é obrigatório ter pelo menos um cartório de RCPN em cada município do país. Então, a capilaridade é muito grande. Tem município do Brasil que não tem nem vara ou algum tipo de acesso ao Poder Judiciário, mas existe sim um cartório de registro civil de pessoas naturais. Então, o pai que quiser reconhecer voluntariamente seu filho, ele vai no cartório mais próximo dele, não precisa ser o cartório que o filho está registrado, nem que ele esteja registrado, faz uma declaração de próprio punho, anexa alguns comprovantes de identificação, e a partir daí o cartorário analisa a documentação e já faz a averbação na certidão de nascimento. Tem uma característica importante que, se o filho for maior, é obrigatório que o próprio filho, ele também tenha ciência desse reconhecimento. E, a partir daí, está reconhecida a paternidade voluntária e averbada na certidão de nascimento, ou incluso o nome do pai, caso não tivesse pai originalmente. Então, o prazo médio de conclusão no segundo RCPN do Rio de Janeiro, do município, a gente chegou a 113 procedimentos no ano de 2021, com prazo médio de 8,05 dias de conclusão, enquanto foram 31 procedimentos judiciais nas varas de família em relação a reconhecimento voluntário de paternidade, com prazo médio de 548 dias. Então, o procedimento, né, de uma forma bem objetiva, é aproximadamente 68 vezes mais rápido no cartório de RCPN do que na vara específica, mesmo sendo um procedimento em tese de jurisdição voluntária sem lide. Só o procedimento de ter que ter uma petição inicial, passar por toda a fila, ter todas as formalidades, faz com que esse procedimento ele seja 68 vezes mais rápido na esfera extrajudicial. E o número de procedimentos também é interessante. Foram 113 procedimentos no cartório contra 31 da esfera judicial. Então, foram praticamente 4 vezes mais procedimentos executados. E, assim, dado o caráter socioeconômico da região, como conclusão inicial, conclui-se que essa execução dessa política pública de acesso à justiça vem funcionando e vem trazendo bons resultados, principalmente aos mais vulneráveis. Na pesquisa preliminar, eu peguei alguns dados gerais de alguns cartórios e, proporcionalmente, a área da região atendida no município do Rio de Janeiro, pelo número de procedimentos executados, o percentual de procedimentos de reconhecimento de paternidade no cartório do segundo RCPN, ele é maior do que em outros cartórios de regiões um pouco mais nobres. Então, isso traz um forte indício que essa proximidade do cartório, essa facilidade, principalmente dos mais vulneráveis, num assunto muitas vezes delicado, que é direito de família, em que muitas vezes pode ter algum tipo de lide, esse procedimento vem apresentando resultados positivos. Bom, basicamente é isso. Agradeço a atenção de todos aí. Estou aberto a perguntas.
Perfeito, agradecendo então, Orlando, acho que é um tema muito interessante, principalmente o enfoque que você deu, né, de uma questão concreta, né, da facilidade do acesso à justiça e também da questão da praticidade, da economicidade aí desse procedimento via cartórios, né? Então, gente, está aberto aí a perguntas, alguém queira fazer uma indagação, alguma curiosidade sobre a questão? Vamos lá, não fiquem tímidos. Tímido já basta eu, hein? Deixa eu começar, então, com uma questão, Orlando. O que você viu em termos de facilidade, de economicidade, vis-à-vis o procedimento tradicional em relação a essa questão? Quer dizer, como é que isso pode facilitar esse tipo de acesso a essa documentação? Um ponto importante é a desnecessidade de advogado, né, no caso do procedimento extrajudicial. Mesmo tendo possibilidade de uma pessoa mais vulnerável usar a defensoria pública, esse é um aspecto importante. Muitas vezes o fato da pessoa ter que procurar um advogado que seja pela defensoria pública já gera um certo obstáculo. Em relação à economicidade, na prática, os procedimentos que eu levantei em relação ao procedimento judicial, geralmente são abarcados, a grande maioria deles, pela gratuidade da justiça. Então, assim, em relação a custo financeiro frio, não há tanta diferença, mas o custo do prazo, ou da demora, ou desestímulo, o custo da demora mesmo, de demorar, por exemplo, 548 dias, como demora na média, isso realmente dá uma certa diferença. Outra coisa também bem importante, no meu recorte, né, como a gente tá no programa do município do Rio de Janeiro, ele também não parece tão relevante, mas assim, a capilaridade, a proximidade do cartório, muitas vezes tem um aspecto psicológico de a pessoa já estar acostumada a ser um acesso melhor, às vezes para ir para a justiça tem todo um ritual que parece um pouco mais longe da realidade da pessoa mais vulnerável. Então, assim, isso eu percebi de uma forma relevante. A minha ideia, até para uma continuação da pesquisa no nível de doutorado, seria realmente fazer entrevistas com as pessoas que utilizam o procedimento para ver realmente a efetividade, se elas realmente sentiram que o direito delas foi atingido e ter mais algumas informações nessa linha. Dado o prazo e o escopo da pesquisa, eu optei por um dado um pouco mais objetivo, mas, assim, não sei se eu respondi para o senhor. Não, perfeito, perfeito. Era essa a ideia mesmo. Ok, gente? Então, beleza. Obrigado, então, Orlando. Obrigado, agradeço. Perfeito, agradecendo muito. Passar, então, a próxima comunicação, próximo trabalho, né? Próximo trabalho, então, é da Nádia Regina da Silva Pinto, as políticas públicas de combate ao adoecimento precoce do funcionalismo público nas agências reguladoras federais brasileiras. Olá, boa tarde. Eu me chamo Nádia, né, como o professor disse, quero agradecer a oportunidade de estar aqui explanando um pouquinho sobre esse trabalho. Eu sou egressa do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, né, Unirio, e como existe toda essa iniciativa, essa vontade de estar sempre publicando, estar sempre buscando atualização junto à academia, né, essa proposta de apresentar trabalho, ela é muito enriquecedora. Então, assim, eu vou seguir mais ou menos o edital, né? Então, começando um pouco sobre a justificativa social e jurídica desse trabalho, né? Do que falar dessas políticas públicas para tentar combater, né, o adoecimento precoce no funcionalismo público federal nas agências reguladoras federais brasileiras. Então, para começar, dizer que as agências elas executam um papel fundamental, né, na regulação do serviço público. E quando a gente fala de adoecimento precoce, a gente está comprometendo a execução, né, de uma maneira perfeita ou integral, né, da execução desse serviço público, né, seja a Anvisa, né, que ela é uma agência que regula a parte toda de vigilância sanitária, mas também
de insumos como vacinas, né, medicações que são comercializáveis, a ANS, que regula a parte de planos de saúde, né, a ANP, na parte da questão da fiscalização, normatização de petróleo e gás, a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, na questão da segurança, né, dos transportes terrestres para a população, a ANTAC, do transportes aquaviários, toda a infraestrutura portuária. E, de uma maneira geral, essas agências reguladoras, elas são importantes porque elas funcionam como uma mão, né, para o Estado fiscalizar a execução desses serviços privados prestados à população. Então, quando a gente fala de adoecimento precoce, nos chama a atenção que existe toda uma preocupação com o comprometimento da execução de um serviço especializado, que é prestado por uma agência reguladora, quando o corpo funcional da agência reguladora começa a ser comprometido por doenças que levam a uma aposentadoria precoce, né? No caso, uma invalidez permanente, que com a reforma da Previdência passou a se chamar comumente como uma incapacidade permanente para o trabalho, né? Que o servidor público ele não consegue nem retornar ao trabalho, nem ocupando outros cargos, nem outros empregos, né? Ele está incapacitado para o trabalho de forma ativa, laborativa, né? Isso compromete toda a prestação estatal economicamente ativa, não só comprometendo essa questão da missão institucional de cada agência reguladora, mas, de uma maneira geral, ela é preocupante porque não se tem realmente estudos sobre essa questão do que leva e, comparativamente, qual seria a agência reguladora que mais aposenta servidor público antes do tempo, né? Porque a gente, para entrar no serviço público, a gente faz um exame admissional com uma perícia, né, médica, e que ela testa que você tem condições de você ingressar no serviço público para determinado função, determinada atividade. E quando você é aprovado nesse exame admissional, não necessariamente você já entra com uma carga nosológica de problemas que vão lhe acometer a saúde a ponto de você ter que antecipar a sua saída do serviço público por doença. Então, existem várias causas multifatoriais, né? Que essas causas elas podem ser desde uma predisposição genética, como uma comorbidade, mas também podem ser doenças ocupacionais, doenças realmente ligadas ao ambiente do trabalho, às vezes um ambiente tóxico, um ambiente de trabalho em que doenças podem ser ocasionadas por outros fatores que não causas orgânicas de doenças crônicas degenerativas, né? Então, a problematização seria exatamente identificar qual agência reguladora mais aposenta por invalidez, né? E a hipótese estaria justamente ligada nessa relação. Se eu tenho mais aposentados por doença, eu tenho um comprometimento maior na execução especializada e regulada de fazer aquela missão institucional acontecer, né? Então, assim, o teste seria realmente da hipótese colher os dados referentes ao subsistema integrado de atenção à saúde do servidor público, que eles são rastreados, seja por diário oficial, né? Cada aposentadoria por incapacidade permanente ela é publicada em diário oficial. Então, esses dados eles são amostrais e eles podem levar a uma série de conclusões e inferências à luz de normativos, doutrinas e que nos apontam a uma série de problemas, né? Então, discutir esses impactos é um dos objetivos, não somente analisar comparativamente qual agência reguladora mais aposenta, mas discutir o impacto na seguridade social, porque a gente sabe que os direitos previdenciários eles alcançaram maior expressividade com a Constituição de 88, né? E a gente percebe que existe uma intenção do legislador em assegurar de uma maneira mais expressiva a questão também da assistência social, né? Seja no benefício de prestação continuada mensal para deficiente, idoso que não tem a capacidade de se prover, mas também a gente sabe que foi a primeira vez que na Constituição a assistência social conseguiu se nivelar num patamar próximo à saúde e à previdência. Mas a Seguridade Social ela não é só de iniciativa do poder público, ela também depende da sociedade.
E por isso existe toda uma questão contributiva nessa relação entre o poder público e a sociedade. E é claro que um servidor público que se aposenta antecipadamente, antes do regular tempo de contribuição, isso vai afetar na remuneração, sobretudo na época que ele ingressou no serviço público, se foi antes de determinada emenda constitucional ou após, porque ele pode desde ter uma aposentadoria integral a uma aposentadoria a partir do cálculo de médias do tempo em que ele efetivamente trabalhou. Então, a gente sabe que essa problemática da aposentadoria ela pode afetar lá na frente a execução desse serviço público, porque existem, inclusive, estudos, né, que eu vou falar aqui muito brevemente, que foi feito por Moreira em 2018, que ele analisou 40 servidores públicos da Universidade do Estado do Paraná, e ele constatou que desses 40 servidores, 35% se aposentaram por doença, por questões mentais e comportamentais. Em segundo lugar, foram as doenças osteomusculares, né, que são as doenças ocasionadas por lesões de esforços repetitivos, né, como manuseio excessivo no computador, muita digitação. E a terceira, doenças cardiovasculares. Quarto, neoplasias, e uma quinta categoria seria a reunião de todas as demais causas. Então, assim, dentro desse panorama, desse estudo que é o mais recente, nesse sentido, existe toda uma preocupação que, se não existe uma perspectiva do poder público de preparar, de executar um programa estatal que previna essa questão de adoecimento precoce, não só por doenças ocupacionais, mas realizando exames periódicos, que, por força do decreto, é exigido que o poder público faça isso com os servidores, mas não podemos cruzar os braços diante de possíveis constatações que comprometam a execução da finalidade de cada agência reguladora. Sobretudo porque existe uma política que, para substituir a pouca realização de concurso público, né, se qualquer pessoa pode consultar brevemente o Ministério da Economia, a gente percebe que existe toda uma questão de mobilidade entre órgãos públicos que independem de concurso público especializado, né? Porque se você já é servidor público, você pode atender nos requisitos desse edital do Ministério da Economia e para outro órgão público que de repente não é nem uma agência reguladora. Então, qual é a preocupação que eu trago aqui para esse debate? É a questão justamente do adoecimento precoce, da forma como se vem substituindo os insumos humanos especializados das agências reguladoras, que não estão se preocupando com a questão da carreira específica de cada órgão, porque para você ser fiscal de uma agência reguladora, para você executar uma finalidade daquela agência reguladora, não é um concurso público de uma etapa só. Você faz, na primeira etapa, questões objetivas, mas depois você faz todo um preparatório, uma imersão em curso de formação em que você é preparado para executar funções finalísticas do Estado. Então, o que eu trago aqui como proposta de debate é justamente essa problematização da gente cotejar a forma de preenchimento de insumos humanos nos órgãos públicos, né, por mobilidades internas que não levam em consideração a formação específica para ocupar determinadas vagas, cargos em agências reguladoras, que isso lá na frente vai comprometer a regulação, a atividade finalística do Estado para determinada missão institucional que aquela agência reguladora está destinada por lei e competência. Então, o que eu trago aqui é uma preocupação não só com a saúde do servidor público, mas a questão mesmo de debater. Não existem aqui, nesse momento, dados nessa pesquisa que eu trago aqui. É um corpo de uma pesquisa que eu pretendo ter e obter esses dados pela Lei de Acesso à Informação, justamente porque cada agência reguladora tem esses dados de aposentadoria, e a gente realmente discutir essa questão de preenchimento de cargos públicos por servidores que não foram preparados por formações específicas em cursos de formações, em concursos públicos específicos, né? E a minha proposta é justamente não só ver a questão da política pública que está atinente a esse cuidado, a esse olhar mais especial para os servidores públicos que se adoecem e
antes do tempo, né? Uma média nesse estudo da Universidade do Estado do Paraná, a média de aposentadoria variou de 39 anos a 85 anos, então é muito preocupante realmente uma pessoa muito jovem, né, na faixa etária de 30, 40, até 50, se aposentar antes do tempo, quando na realidade a gente sabe que a execução daquele serviço de fiscalização, não só de normatização, mas de regulamentação daquela atividade, vai repercutir em toda a sociedade e a gente vai acabar precarizando, de forma a precarizar as relações de trabalho com preenchimento e substituição de cargos por outras funções que não os destinados para aquela missão institucional. E aí eu agradeço, essa é a minha proposta de pesquisa. Muito obrigada. Perfeito, Nádia, obrigado pela sua exposição. E discutindo essa questão que eu acho que é extremamente importante, né? É um fator muitas vezes esquecido, né? Essa questão do adoecimento progressivo, né? Do servidor público, né? E às vezes também acarreta um efeito muito maléfico, que é às vezes a perseguição ao servidor no âmbito do serviço, né? Muitas vezes essa questão do adoecimento, né, da questão do burnout, né, eles são entendidos como uma desídia do servidor. Então, por vezes, ele é rotulado, né? Ele é rotulado, né, como uma pessoa desidiosa e tal, quando, na realidade, muitas vezes são doenças ocupacionais, né? Principalmente aquelas que lidam com o público, né? Fiscalizações, a coisa, Exato. tem que andar o dia inteiro, tem um caderno de tarefas cada vez mais numeroso, né? Porque a gente sabe que é um fenômeno moderno, né? A questão da distribuição de serviço via sistemas informatizados, muitas vezes com uma capacidade que as pessoas não são capazes de dar conta numa jornada comum de trabalho, né? Então, exato. Há uma intensificação muito dessa questão. Então, o seu trabalho é importante para jogar uma luz... Muito obrigada, professor. Obrigada. Nada. Vamos, então, gente, alguma pergunta, dúvida, que vocês queiram conversar com a Nádia? O Orlando queria fazer uma questão. Nádia, boa tarde, né? Boa tarde. Parabéns pelo trabalho aí. Eu vi que você comentou alguma coisa sobre informações dos portais de transparência, mas, assim, no meu caso específico, eu tive uma certa dificuldade de obtenção de dados empíricos, né, para construir dados objetivos. E, assim, eu trabalho no Estado também, eu vejo uma multiplicação de portais de transparência, mas muitas vezes, para a gente conseguir algum dado bem básico, fica tão difícil. Eu queria saber se você conseguiu de uma forma clara, se você teve esse tipo de dificuldade, porque embora tenha uma publicidade tão grande, os dados são tão difíceis. Você falou que tem algum que você pega numa agência e na outra, e às vezes ela tem uma metodologia diferente, você não consegue comparar. Na realidade, você pode fazer o seu cadastro, né, no site do IGOV, e você, com esse cadastro, você pode solicitar formalmente dados de qualquer órgão público, né? E, a partir da Lei de Acesso à Informação, esses dados precisam ser disponibilizados, né, pela transparência, pela lei, que exige que esses dados sejam dados no prazo legal. Se, por algum motivo, esse dado for negado, você tem instâncias recursais, né? E aí você tem instâncias recursais no próprio órgão que você está solicitando aquela informação, que é aquele órgão específico que você deseja a informação, e você tem um órgão externo ao órgão que você está solicitando, que vai fazer um controle externo se realmente poderiam negar aquela informação para ti. Então, se por um acaso alguém lhe negar essa informação, você tem que ser resistente, persistente e sair recorrendo. E, assim, existem várias instâncias, inclusive uma composição colegiada, que, na última instância, decide se o dado deve ser fornecido ou não para você. Mas, assim, teoricamente, existe uma preocupação de não se fornecer um dado que ainda não foi divulgado internamente, né? Que o órgão ainda não publicizou. Mas eles
os órgãos eles estão acostumados a trabalhar agora com os dados abertos. Eles colocam os dados abertos e falam assim para você, consulte a plataforma tal que você vai encontrar os dados que você deseja. E, na realidade, você vai consultar a plataforma e você não consegue achar nada. Então, isso é uma forma também de responder e não te dar o dado. Acesse a plataforma com os dados abertos. Então, assim, é preciso realmente insistir. No jargão popular, a pessoa tem que ser realmente chata, se ela quer o dado, e sair recorrendo. E para você ter um dado, basta um CPF. Então, você se cadastra e você solicita aquele dado, e aquele dado ele tem que ser dado a você. Então, até comentei aqui no chat uma coisa interessante, né, que eu tive algumas negativas, principalmente em cartórios, né, eles também fazem parte da administração pública titulada, deveriam fornecer e ter alguns órgãos de controle do judiciário que deveriam passar os dados. Mas como era dado de reconhecimento de paternidade, eles alegaram que era LGPD, que podia estar... E eu falava, não quero nenhum dado pessoal, eu quero que você me fale o número do processo, ou... Não precisa nem falar o número do processo, fala assim, processo 1, data de início, data de fim, 2 datas. E mesmo assim, parece que a LGPD gerou um certo tipo de confusão para a gente não ter dado. Eu vi que você pediu alguns dados, o cara podia falar assim, não, eu não posso te passar o CPF porque é um dado pessoal, mas eu não quero o CPF, eu quero saber a data que se aposentou. Exato. Mas, assim, você procura fazer uma pergunta direta sem que os dados pessoais, né, realmente sejam publicizados. E eles têm como dar informações com uma certa reserva de informações, né? Ela não precisa liberar informação com o dado da pessoa física, né? Mas ela pode te liberar o dado de quantos reconhecimentos de paternidade ocorreram em determinado período, né? Mas não dizer quem são essas pessoas, né? E aí eles às vezes costumam confundir joio com trigo para dizer que não vai te dar nada. Mas tem que insistir, né? Tem que persistir. Boa sorte. Obrigado, viu? Obrigado. Nada. Eu ressalto, gente, essa importância dessa questão dos dados, né? Porque isso é fundamental. O Brasil, um dos grandes problemas do Brasil é a falta de séries históricas, né? Uma coisa que a gente tinha razoavelmente organizada, né? As nossas séries históricas, para vocês terem uma ideia, elas vêm da década de 40 somente, né? Do século XX, né? Então, a maioria das séries históricas brasileiras, o IBGE publicava antigamente um volume sobre as estatísticas históricas, agora nem isso, né? Porque nós temos uma defasagem de dados que é uma coisa impressionante. Vocês acabaram de ver agora nas eleições o que a falta de dados de uma política nacional de amostragem por domicílios fez com as pesquisas eleitorais, né? Quer dizer, os institutos de pesquisa tiveram que chutar uma série de dados, né, sobre a religiosidade da população, sobre onde cada tipo de comunidade estava e tal, e fizeram isso pelos parâmetros que eles têm, mas, obviamente, não são os próprios dados nacionais, e deu essa discrepância toda, né? Quer dizer, então, a gente vê que a falta de estatísticas é uma coisa impressionante num país como o Brasil, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, é uma coisa que eu sempre falo, que Marx escreveu O Capital analisando 200 anos de estatística do comércio britânico nos salões do Museu Britânico, né? Ele ia lá, sentava na cadeirinha e analisava ano a ano a coisa, e aí ele constituiu as séries históricas que formaram o Capital, né? Quer dizer, então, a falta de estatística é um problema extremamente sério no Brasil, né? Quer dizer, um pesquisador tem que fazer isso, né? Tem que ficar praticamente extorquindo os dados, né? Quer dizer, através de uma lei, é um negócio muito insano, né? Então, perfeito, gente. Mais alguém quer fazer uma colocação, pergunta? Não. Então, perfeito, gente. Então, Nádia, obrigado aí pelo seu trabalho. Achei ótima iniciativa. Acho que é uma coisa extremamente relevante. Muito obrigada, professor. Então, perfeito. Vamos para o próximo trabalho do Tailon Stúrio Vieira, denominado Uma análise da atuação do Poder Judiciário na proteção de direitos fundamentais a moradores de comunidades carentes
durante a pandemia da Covid-19. Então, Tylon tem a palavra. Muito obrigado, professor. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de me apresentar brevemente primeiro. Eu sou aluno do primeiro período da Universidade Rural e, portanto, até a primeira vez que eu estou participando de um congresso desse tipo. E a minha pesquisa também é bastante recente. Ela foi iniciada mais ou menos um mês e meio atrás. Eu me pautei, primeiramente, num marco teórico do Luiz Roberto Barroso e da Michele Pereira de Mello, sendo que o Luiz Roberto Barroso ele se dedica principalmente à conceituação de fenômenos como a judicialização da política e o ativismo jurídico, enquanto a Michele Pereira de Mello ela se preocupa mais em explicar a formação histórica do fenômeno da judicialização da política, a partir de uma teoria pautada em ondas. E, recentemente, na história mundial e na história do Brasil, nós tivemos a pandemia da Covid-19, que abriu um precedente muito interessante para que nós possamos analisar concretamente a aplicação do ativismo judicial e o fenômeno da judicialização da política. A metodologia foi, primeiramente, dividir em qual grupo minoritário, qual grupo em situação de vulnerabilidade seria mais interessante trabalhar. E eu acabei optando por trabalhar com os moradores de comunidades carentes, popularmente conhecidos como favelas. E o primeiro passo foi fazer uma pesquisa quantitativa em relação a quantas decisões o Supremo Tribunal Federal deu em relação a esse grupo minoritário durante a pandemia do Covid-19. Eu já tinha conhecimento de antemão que tinha uma decisão que ficou bem conhecida popularmente, foi a proibição de operações policiais nos morros do Rio de Janeiro durante a pandemia, mas a gente não, no caso eu não tinha conhecimento ainda da extensão disso. E com base nessa pesquisa quantitativa eu pude constatar que não existem outras decisões, foi apenas o ADPF 635 de 2020 e tem como relator o ministro Edson Fachin, e foi requerido pelo Partido Socialista Brasileiro, que é justamente a decisão que trata sobre a proibição de operações policiais. E nessa decisão a gente consegue observar perfeitamente o processo de judicialização da política, porque o controle das operações policiais é uma competência que normalmente cabe ao Poder Executivo. E não é comum, não foi comum em outros momentos da história, né? O Poder Judiciário tendo que adentrar nesse campo. Só que eu pude perceber, justamente com base nesses artigos, que isso tem se tornado cada vez mais comum, e principalmente em momentos de crise, ou pós-crise, que se desenha o cenário perfeito para que possamos observar isso. A decisão tem 66 páginas, não é muito grande, e uma coisa que eu descobri logo no começo da pesquisa foi que ela foi baseada numa decisão anterior da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, não foi uma iniciativa unicamente nacional ou uma iniciativa do STF em si. Na verdade, o Estado do Rio de Janeiro já se encontrava em mora com a Corte Internacional, com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por conta de uma decisão que, já tendo conhecimento da letalidade policial e da falta de políticas públicas consistentes para diminuir a letalidade policial durante essas operações, já havia decidido no começo da pandemia que elas deveriam parar. Mas o Estado do Rio de Janeiro não cumpriu a decisão da Corte e o STF, via requerimento do Partido Socialista, teve que intervir na situação. O próximo passo da pesquisa agora é esmiuçar essa decisão, cruzar ela com o que foi proposto pelo ministro
Luiz Roberto Barroso, também ministro, né? E identificar se os argumentos são válidos, porque, como ele coloca no artigo dele de 2012, sobre a judicialização e o ativismo jurídico, uma das partes mais importantes para que esse fenômeno não se torne algo arbitrário é a argumentação válida em relação às decisões. E é justamente nesse documento, né, disponibilizado pelo STF, que nós podemos verificar se essa argumentação foi de fato válida ou não. Eu também quero me aprofundar mais na decisão da Corte Interamericana e, por fim, visualizar, de acordo com a teoria da Michelle, que é de 2017 já, se se o acontecido durante a pandemia ele se encaixa nessa última onda da expansão da judicialização, ou se já configura uma coisa nova, diferente, que possa surgir talvez como uma nova onda até. Enfim, o projeto está muito cru ainda, ele é um recém-nascido praticamente, e é isso. Perfeito, Tailon. Obrigado pela questão. Eu acho que é um assunto extremamente relevante, né, no que todo mundo aqui viveu, né, o horror que foi a questão da pandemia. E eu acho que é importante essa discussão. Mas eu tenho aí uma primeira questão, se ninguém tiver uma outra, que é a questão exatamente do que a gente chama de judicialização. Veja bem, judicialização é aquilo que normalmente se chama de uma iniciativa dos poderes, principalmente do Poder Judiciário, em questões tomando a frente de matérias que normalmente estariam afeitas a outros poderes. Então, é uma certa questão envolvendo uma auto-iniciativa desses poderes em relação às atribuições de outros poderes. Nesse caso aqui, não me parece que é bem o caso da judicialização, porque nós já temos uma decisão inadimplida pelo governo, né? Quer dizer, então, no caso aqui, pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, né? O governador, ele aqui começou uma política de enfrentamento nas favelas e tal, que sofreu exatamente essa reprimenda do Poder Judiciário, e mesmo assim ele tentou enfrentar isso. Quando ele viu que a coisa ia ficar meio feia, né, ele recuou, mas dentro de uma ideia de descumprir as regras que já haviam sido estabelecidas anteriormente. Então, eu não sei se a gente pode chamar isso de judicialização, né? Porque é para isso que o Poder Judiciário existe, né? Para garantir que as normas sejam efetivamente respeitadas. Eu queria ouvir um pouco sobre isso. Sim, perfeitamente. De fato, o aspecto da judicialização por conta dessa decisão anterior, que foi descoberta durante o período de pesquisa, no começo, eu não sabia que a decisão do STF foi baseada numa decisão anterior, eu imaginava que era uma iniciativa própria. O aspecto da judicialização ele fica um pouco de lado, mas o aspecto mais interessante aqui, que eu acabei até falando um pouco mesmo, é o do ativismo jurídico na proteção dos direitos fundamentais, quando os outros poderes do Estado, principalmente o Poder Executivo, que deveria representar a maioria, ele se encontra omisso, né, nessas políticas de proteção dos direitos fundamentais. Aí, no caso, a gente tem o direito fundamental à dignidade, direito à vida propriamente, direito ao asilo inviolável do lar, e o Estado se encontra constantemente violando esses direitos. Então, como proposto pelo Barroso, a gente vê a importância do papel do judiciário na proteção desses mesmos direitos fundamentais.
Além disso, o senhor bem colocou, o governador do estado ele tem essa política de enfrentamento muito ferrenha, né? Uma política de enfrentamento do crime muito violenta, inclusive. E o mesmo governador, acabou de ser reeleito com mais de 50% dos votos no primeiro turno. Então, a gente vê que, de fato, a maioria da população do Rio de Janeiro está desconsiderando a importância de alguns direitos fundamentais. Ela reelegeu um governante que, da mesma forma, desrespeitou esses direitos fundamentais. E aí entra também outra coisa proposta pelo Barroso, que é o papel contra-majoritário do Poder Judiciário, de ir contra o que a maioria, às vezes, deseja arbitrariamente, para evitar também uma tirania da maioria, né? E proteger coisas que são fundamentais, como o direito à vida. Perfeito. Eu acho que, gente, esse é um debate muito importante, né, no Brasil atual, né? Vocês viram agora recentemente, porque às vezes o poder, principalmente o poder executivo, ele toma decisões que são, às vezes, contrárias até aos próprios preceitos fundamentais e que garantem direitos fundamentais. Vocês viram o ministro da Justiça pedindo que não fosse disponibilizado transporte para as pessoas no dia da eleição, quer dizer, a coisa mais louca do mundo, né? Quer dizer, o governo pedir para que deixem quem não tem carro ao léu para que não possa exercer o direito de voto, né? Quer dizer, obviamente que isso foi cortado, né, em limine, né, pelo corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, mas olha que ponto chegamos, né, na falta de cumprimento dos direitos mais fundamentais, um dos maiores deles, que é o direito ao voto, né? Bom, vamos abrir um pouquinho aqui para debate. Quem quer fazer alguma pergunta? Ok, gente, vamos. Então, perfeito. Então, agradecendo, Taylor, a sua participação aí, ótimo tema, parabéns. E vamos passar, então, ao próximo trabalho, que é da Yasmin Quioso Voltarel Siqueira Silva, denominado Os Presidiários e as Ações Estatais na pandemia da Covid-19. Então, Yasmin, a palavra. Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Obrigada, professor. Eu me chamo Yasmin, eu faço parte também do grupo de iniciação científica do professor Emerson. O grupo é o CPJC, que é o Centro de Pesquisa em Jurisdição Constitucional. Eu agradeço a todos que estão aqui, ao professor pela oportunidade. E a minha pesquisa, como o título está mencionando, está relacionada de fato aos presidiários e mais atrelado ali realmente ao período pandêmico e como que ficaram as decisões do Supremo Tribunal Federal durante esse período. Então, a princípio, é sabido por todos nós que o conhecido coronavírus, ele assolou não só o Brasil, mas como também o mundo, e gerou grandes repercussões, né? E ainda tem reverberações nos tempos atuais. A minha pesquisa, ela foi feita, a princípio, por meio de uma análise mais quantitativa, no próprio portal do STF, que dentro dele eu obtive 34 decisões de base monocráticas, porém, numa segunda análise, um pouco mais qualitativa mesmo, com um desmembramento um pouco maior de cada decisão, eu acabei por analisar apenas o habeas corpus, para que a gente consiga ter um recorte mais aprofundado de como, de fato, isso se deu dentro dos presídios, se os direitos fundamentais eles foram respeitados ou não, se eles já eram respeitados, se eles continuaram sendo, né? Como que a situação dos presos, de fato, foi estabelecida. Bom, a princípio, algo que a maior parte das decisões mencionaram, que eu acho muito importante trazer aqui para todos nós, é que os órgãos, eles reconhecem que dentro dos presídios nós tivemos um grande alastramento da doença, nós tivemos um aumento muito exponencial.
Então, dessa forma, a gente pode concluir que inúmeros presos foram contaminados. Inclusive, para explicitar essa problemática que envolve tanto os encarcerados quanto o coronavírus, muitas decisões citaram que o Irã chegou a libertar 85 mil presos em meados de março de 2020. Um período em que a gente ainda não tinha muito conhecimento a respeito desse vírus, a respeito dessa doença, não tinha informação sobre o que constituía ele, o material genético, como que essa doença se alastrava. Então, era um período de grande instabilidade. E eu resolvi trazer isso para mostrar que tinha essa instabilidade relacionada às cadeias, não só aqui no Brasil, mas no mundo também. Mas algo que eu estabeleci como problemática é que as cadeias do Brasil, é sabido por todos nós também, que elas têm uma superlotação, né? E isso prejudicou ainda mais a situação dos presos. Por quê? Não só uma superlotação, mas também muitos estão submetidos a condições degradantes, muitas vezes a falta de mantimentos, a falta de produtos de higiene, uma certa insalubridade. E isso, em meio a um cenário de uma doença que tem uma proliferação muito facilitada, mesmo com o uso de máscara, com nós usando ali produtos para nos protegermos e medidas preventivas, tem uma grande proliferação. Então, dentro de um ambiente que já tem condições insalubres, que nós temos muitas pessoas ali sendo colocadas, muitas vezes, num lugar pequeno, que não cabe muito, mas eles colocam por uma falta de espaço, que já é uma problemática que envolvia o Brasil, intensifica ainda mais esse cenário, intensifica essa proliferação, né? E isso reflete também que os presidiários, eles não tinham seus direitos fundamentais respeitados antes da pandemia. E na pandemia, eles foram ainda mais vulnerabilizados e marginalizados e esquecidos desse corpo social. Algo que foi trazido em algumas decisões, que eu também acho importante trazer aqui para vocês, é que essa contaminação interna não prejudica somente os presos, prejudica também quem está fora das cadeias. Porque ali dentro, os presos, eles têm contato com os policiais que estão ali dentro do regime e com outros funcionários, que irão sair dali, irão entrar em contato com suas famílias, com comerciantes. Então, a sociedade como um todo também é prejudicada por essa falta de cuidado no que cerne esse ambiente. Bom, agora, atrelando de fato um pouco mais a pesquisa, eu quero, dentro do portal, eu quero trazer para vocês alguns dados em relação aos pedidos de habeas corpus. A maioria foi indeferido. Os poucos casos em que houve a aceitação foram casos mais leves, em que o réu ele já se encontrava num regime semiaberto, enquanto que os casos de indeferimento foram, em sua maioria, tomadas apenas medidas preventivas, né? Por exemplo, um caso que chamou a atenção para mim é que tinha uma pessoa de idade avançada, um réu, e ele não foi aceito nem para ser transferido para uma prisão domiciliar, justamente por conta do seu crime, que no caso foi estupro. Já um outro caso, em que também foi indeferido habeas corpus, porém foi possibilitada uma transferência de regime fechado para prisão domiciliar, por ele ser de idade avançada e portador de certas comorbidades, então ser pertencente ao grupo de risco, ter problemas respiratórios. Um outro caso em que também foi aceita a transferência para a prisão domiciliar era de uma mulher que era mãe de filhos pequenos, então até provavelmente usaram isso de uma forma um pouco mais apelativa, para ela conseguir cumprir a pena dela de uma forma um pouco mais branda. Bom, então é isso. A problemática final que eu trago aqui para vocês é justamente a questão dos direitos fundamentais, que é o âmbito central que percorre o nosso trabalho dentro do grupo de iniciação científica, e faço o questionamento a vocês: como que vai continuar a questão dos presidiários e do coronavírus? Como que a nossa sociedade como um todo vai se mobilizar em relação a isso? Nós, como seres atuantes da sociedade, precisamos tomar medidas também no nosso dia a dia, que visem a atender a todos,
Nós não podemos focar apenas em nossas bolhas sociais e esquecer que temos pessoas que também são necessitadas, que por mais que tenham cometido crimes, também têm os seus direitos que devem ser respeitados. É isso, agradeço a participação e me coloco à disposição para responder dúvidas que possam ter surgido. Perfeito. Yasmin, agradecendo a sua participação aí nessa questão, que é uma questão extremamente importante, né? Eu lembro, né, que a questão da pena restritiva de liberdade é só em relação à liberdade, né? O Estado fica responsável por todos os outros direitos das pessoas enquanto estiverem mantidos sob custódia, né? Isso é um direito permanente, né? Quer dizer, isso é um dever permanente do Estado de assegurar essa incolumidade, né? Física, psíquica dos presos e tal. Então, isso é uma questão fundamental. O Brasil é um país muito atrasado nessas questões, né? Porque a grande discussão sobre a reforma prisional ela acontece, por exemplo, nos Estados Unidos na década de 60 do século passado. Quer dizer, então, há 60 anos atrás. Quer dizer, então, há uma série de entidades, né, ligadas a políticos liberais, né, começam a fazer umas class actions, né, para exatamente acabar com a lotação das prisões e tal. E se vocês virem qualquer filme do GNT sobre penitenciárias norte-americanas, vocês vão ver que elas não têm uma lotação excessiva, você tem o preso não tem o contato com os agentes penitenciários, quer dizer, tudo ali funciona. Isso é fruto da revolução no sistema prisional norte-americano da década de 60 do século passado, né? Quer dizer, no Brasil, isso já existiu também. Quando o sistema prisional, quando se cria a penitenciária de Bangu 1, aquela penitenciária era exatamente uma penitenciária norte-americana, né? Você tinha o fechamento automático das grades, você tinha o não contato do agente penitenciário com os presos e tal coisa. Sabe o que aconteceu? Os próprios usuários do sistema, né, presos e agentes penitenciários, boicotaram, quebraram as máquinas, fizeram a coisa, porque isso não permitia aquela economia de corrupção que existia nos presídios, né? Então, não adianta montar um sistema norte-americano que teoricamente funciona, né? E Bangu 1 funcionava desse jeito quando começou, porque você tem toda uma cultura que acha que isso é razoável. E a sua própria pesquisa verificou isso, quer dizer, só pouquíssimos habeas corpus concedidos, né? A ideia de que você pode amontoar presos lá até a insalubridade total. E aí, quando ocorre uma pandemia, as pessoas morrem nas mãos do Estado, né? E depois isso vira uma série de ações contra o Estado que vão ser julgadas pertinentes, né? Que vão ser julgadas de maneira positiva, porque o Estado inadimpliu mesmo, né? Com esse seu dever, né? Então, uma série de coisas que são sistematizadas e que no Brasil são, infelizmente, naturalizadas. Então, isso é um grande problema do Brasil, né? Quer dizer, a gente, com temas absolutamente diferentes, a gente está discutindo exatamente a mesma coisa, né? Falta de cumprimento de políticas públicas, né? Quer dizer, omissão dos agentes do Estado em realizar essas políticas públicas. E depois você viu o que aconteceu, né? Você teve que criar todo um sistema penitenciário aí já esculhambado, né? Que é Bangu 2, 3, 4, 5, estamos em 8, né? Uma cidadela presidiária lá em Bangu, e todas com o mesmo modelo não funcional, né? Quer dizer, então, criando mais problemas, né? O professor Darcy Ribeiro, né, lá no início dos anos 80,
ele dizia que se nós não educarmos as nossas crianças, né, com uma educação de qualidade, em tempo integral, daqui a 30 anos nós vamos ter que construir presídios. Foi exatamente o que aconteceu, né? Bangu de 1 a 8, né? Porque se desmantelou o sistema dos CIEPs logo depois do governo Leonel Brizola, né? Com Moreira Franco, e até hoje não se completou, por exemplo, os 500 CIEPs que o Brizola havia preconizado, né? Muitos mudaram sua destinação, então esse tema é muito importante exatamente por essas questões. Então, gente, abrindo aqui o debate, quem quer fazer alguma pergunta? Eu posso comentar o trabalho da colega? Claro, Nádia, Yasmin? por favor. Por favor. Bom, primeiro, parabéns, né? Porque muita gente nunca ousou assim de falar sobre a população carcerária, justamente porque existe uma grande insensibilidade dessas questões quando fala da população que é marginalizada porque cometeu crimes e que estão sendo cerceados de sua liberdade. Mas, independentemente desses cerceamentos de liberdade, existe toda uma responsabilidade do Estado, né, em relação a essa população. Mas eu acredito que o grande mal das pernas é a saúde pública, porque eu acho que se tivesse um hospital penitenciário, enfermarias adequadas, os detentos que estão doentes, eles não ficariam aglomerados com os que estão saudáveis, né? Então, eu acredito que, sim, como o professor falou, tem que ter uma reforma dentro dessa pessoa, né, de melhor tratamento dessa questão da gestão dos presídios, mas eu acho que a questão da saúde é uma questão mais ampla que respinga a ação carcerária, porque a gente não tem médico suficiente, a gente não tem população, a gente não tem equipe multidisciplinar para tratar da saúde pública nos hospitais públicos. As centrais de regulação, elas não conseguem atender a fila da demanda espontânea que aparece no SUS, né? E a gente tem aquela perspectiva da universalidade, né, constitucional, que tem que atender a todos de forma universal e ampla, mas a gente sabe que o acesso ele não é equitativo e nem isonômico, assim, nesse aspecto que não existe o mesmo tratamento para todo mundo. Precisam do SUS e que não cometeram crime. Existe sim uma discriminação, né? A gente percebe isso. Mas é importante sim focar os grupos, as minorias, né? Das quais a população carcerária faz parte também. Parabéns. Tá? Sim, sim. Eu agradeço, muito obrigada pela participação de vocês, incrementação no trabalho. Eu concordo, gostaria de dizer que eu também acredito que uma reforma seria muito importante, uma reforma no sistema prisional como um todo, para realmente tentar trazer essa reintegração dos presos na sociedade, que também é uma problemática, porque o Brasil acaba não promovendo isso, muitas vezes o ser humano sai ainda mais prejudicado de lá. A questão da saúde pública é algo de extrema importância que deve realmente ser feito. De fato, como a senhora falou, se tivesse mais hospitais, se tivesse uma maior atenção a isso, mais medicamentos, mais médicos destinados a eles, talvez essa situação não teria se dado de uma forma mais alarmante. E também, como o professor falou, em relação à área psíquica, né, também seria importante ser tratada. E, inclusive, uma das prisões aqui no Brasil que mais teve repercussão foi o Carandiru, em São Paulo, localizado ali na Zona Norte, em que eram colocados também muitos presos numa cela muito pequena, uma cela que cabia 10 presos, eram colocados, em média, 100 presos. E eu gostaria também de trazer uma série documental que eu assisti, que me ajudou bastante também a entender um pouco melhor e que me ajuda, se chama As Prisões Mais Severas do Mundo, que traz, inclusive, prisões mais desenvolvidas também, como o professor mencionou,
de outras regiões. E é isso, agradeço. Passo a palavra para o próximo palestrante. Perfeito. Então, obrigado, Yasmin. Então, vamos passar ao próximo trabalho, que é o trabalho do Ian Dantas Ribeiro, denominado Análise do conflito entre a função contramajoritária do Judiciário e as competências do Executivo na proteção dos direitos dos PCDS na pandemia da Covid-19. Então, Ian tem a palavra. Boa tarde ao senhor, boa tarde a todos. Agradeço pela oportunidade. Desculpa pelo nervosismo que talvez eu transpareça. Assim como meus colegas que apresentaram anteriormente, eu sou discente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou aluno do professor Emerson Moura. Nós estamos no primeiro período e também faço parte do CPJC, que é o Centro de Pesquisa de Jurisdição Constitucional. E o método de pesquisa, né? Primeiro eu fiquei com a parte das pessoas com deficiência e nós fizemos uma análise quantitativa de quantas decisões no período da pandemia haviam tratado esse tipo de questão. Eu, particularmente, eu cheguei a uma decisão apenas, que foi o ADPF 840 do Distrito Federal. Aí nós acabamos fazendo uma análise qualitativa através também de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, a fim de embasar mais os nossos conhecimentos. E, assim, a justificativa social e jurídica foi a necessidade de pacificação sobre a decisão da nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde, que tratava dos critérios de priorização de vacinação, sendo que através dessa nota técnica, que foi publicada em 2021, houve uma adesão de um critério socioeconômico para as pessoas com deficiência, e sendo que as pessoas com deficiência que eram amparadas, assistenciadas pelo BPC, elas eram priorizadas, enquanto as outras pessoas com deficiência, elas não tinham o mesmo critério de priorização. Então, o ADPF constitui basicamente de um requerimento, de uma liminar e de um posicionamento, né, do Supremo sobre a questão. As requerentes foram consideradas pelo Supremo Tribunal Federal como entidades postulantes que não atendiam os critérios para o ajuizamento, né, dessas ações de controle concentrado. E, basicamente, a problemática gira em torno sobre essa função contramajoritária do Supremo Tribunal, seria mais ou menos o questionamento acerca disso, sobre a decisão que eles próprios deram, né? No caso, o ministro Ricardo Lewandowski era o relator, e na decisão ele citou que as requerentes não atendiam esses critérios e também, através da decisão, meio que deixou claro que era uma competência destinada às entidades sanitárias nomeadas pelos representantes eleitos, e que não era uma competência propriamente do STF. O propósito do trabalho em si não é avaliar essa questão em específico, porque estava baseado em estudo técnico, a nota técnica, mas, assim, o principal objetivo da pesquisa é analisar, sob a ótica do ativismo jurídico, do Luiz Roberto Barroso, sobre essa questão do papel contramajoritário que o Supremo teria sobre essa questão, né, da defesa dos direitos fundamentais, direitos à vida, o direito social, sobre das pessoas com deficiência permanente, né? No caso, eu fiz algumas pesquisas, tanto no IBGE também, sendo que, justamente no ano de 2021, que surgiu esse ADPF, houve uma inflação de 10%, que não se via desde 2015, ou seja, no BPC, que ampara as pessoas com deficiência, cuja renda per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo,
abrange muitas pessoas, mas muitas pessoas que também não têm condição financeira acabam sendo prejudicadas também. Os PCDs, no geral, poderiam ter essa priorização. Então, basicamente, o trabalho trabalha com essa hipótese em aprofundar esse papel que o Supremo poderia desempenhar no ativismo jurídico, através do controle de constitucionalidade, buscar dar uma decisão mais que gerasse um consenso maior, uma pacificação maior acerca do tema. Então, também deu para perceber também que, através do PNAD, né, assim, apesar de uma crítica à série histórica em si também, como já haviam feito anteriormente, o PNAD ele só foi até 2015, mas dá para perceber que no ano de 2015, que teve uma inflação parecida, o rendimento médio do brasileiro ele não chegava nem a 2 salários mínimos. Ou seja, também tem muitas pessoas que têm uma renda maior do que esse estipulado pelo BPC, que é 1/4 per capita, né? 1/4 da renda mínima per capita, e que não são assistenciadas, não têm esses critérios de priorização e que acabam por ser, de certa forma, negligenciadas por essa questão. Então, assim, o objetivo da pesquisa acaba sendo esse. A gente tem contato, né, tanto com os textos nacionais e internacionais acerca do assunto, e, basicamente, a decisão ela foi um pouquinho caracterizada pela evitação, e o objetivo da pesquisa também é explorar um pouco isso e tentar dar ter um entendimento acerca desse assunto. Perfeito. Agradeço a exposição, né? E também esse é um tema bem interessante, né? Essa discussão está começando no Brasil, mas eu digo que essa é uma discussão que tem mais de 100 anos. Então, lá o velho Jelinek já falava no conceito de mutação constitucional. Quando as circunstâncias elas se modificam, levando em conta uma modificação do sentido constitucional, né? Então, isso é uma coisa extremamente importante, né? Quer dizer, o sentido contramajoritário, ele nada mais é do que a predominância de determinados valores que existem na sociedade, que, num determinado momento, vão dizer que uma determinada política é anacrônica, mesmo que a maioria da população esteja favorável àquela política. Eu lembro, nos anos 80, o presidente François Mitterrand se elege, né, o primeiro presidente socialista da República Francesa, e uma das primeiras medidas que o presidente Mitterrand toma, né, a França é um regime semipresidencialista, né? O presidente tem muitos poderes. Então, a primeira medida que ele toma, né, é acabar com a guilhotina, a pena de morte pela guilhotina, né, que não era uma pena de morte adequada, apesar de ser amplamente referendada pela população francesa, né? E Mitterrand vai e diz, olha, eu fiz porque eu sou o presidente. Isso está de acordo com tudo aquilo que a velha França sempre defendeu desde 1789, e aquilo foi aceito e ninguém mais derramou uma lágrima pela guilhotina, né? E estabelecendo um procedimento contramajoritário, no caso ali vindo do executivo. Então, a tomada de posição, os posicionamentos, né, da famosa Corte Warren, né, nos Estados Unidos, que acaba com uma política que era bastante popular na época, né, que já durava um século, né, do iguais, porém separados, né? Então, desde aquela questão envolvendo a questão dos ônibus, né, da separação dos ônibus, né, e você gera toda uma mudança numa legislação que até então era bastante popular, originou uma série de conflitos nos Estados Unidos, naqueles estados do Sul, etc., mas
por uma política contra-majoritária da Suprema Corte dos Estados Unidos, ela foi modificada. Então, esse caráter é um caráter importante. É claro que isso não é uma coisa cotidiana. Os tribunais devem evitar isso, quer dizer, os tribunais devem fazer aquilo que se chama autocontenção ou minimalismo jurídico. Isso é extremamente importante. Essa é uma discussão norte-americana que foi pouco pensada aqui no Brasil, né? Mas porque o Brasil também é uma sociedade radicalmente desigual, né? Quer dizer, então, o papel contramajoritário do Supremo Tribunal Federal ele é mais importante porque a sociedade é muito desigual e tem muita gente que defende a desigualdade. A gente está vendo nesse momento eleitoral aí como é que as posições estão exacerbadas de gente que defende uma desigualdade tucurra, né? Quer dizer, então, é uma questão complicada e nós temos que discutir isso, né, enquanto profissionais do direito, né, juristas, operadores do direito, para discutir essa questão que é extremamente importante e discutir dessa forma, né, discutir de maneira correta, analisando os dados em cada aspecto que isso se faz presente, né? É importante esse tipo de discussão. Perfeito, gente. Então, abrindo aí para quem quiser falar sobre essa questão contramajoritária, da proteção de direitos, estamos abertos aí para discussão. Tá, gente? Perguntas? Pode perguntar, gente. A discussão aqui é livre. Professor Maurício, só para comentar, parabenizar a proposta de pesquisa e dizer que esse tema mais ou menos conversa com o meu tema, que vai para o feminismo e os direitos das mulheres, da importância das políticas contramajoritárias, num certo sentido, até daqueles que são a maioria. É muito interessante isso, porque as mulheres são a maioria da população brasileira, assim como a população afrodescendente, e necessita, em certo sentido, em certo momento, das políticas contramajoritárias. Obrigada. Perfeito. Isso é importante, André, exatamente por essas discussões, né? Quer dizer, mas, às vezes, até, no caso das mulheres, elas são maioria, mas uma maioria com menor representatividade social, né? Quer dizer, uma maioria que não faz valer o seu poder de maioria, né? Quer dizer, muito influenciada por outras questões, né? Mas também, principalmente, para a defesa das minorias, né? Quer dizer, para dizer que naquilo que é a estrita individualidade das pessoas, as outras não têm o que discutir, né? Não vai discutir sobre orientação sexual, sobre modo de vestir, se o sujeito quer ou não pintar as unhas, quer dizer, tudo que diz respeito à individualidade dele, não está causando nenhum problema em relação ao outro, não há forma de uma pessoa atingir essa esfera, que é a esfera de liberdade, né? A esfera de liberdade do indivíduo. Então, agradecendo o seu tema, né? Um tema muito interessante, né? Vamos passar, então, a palavra ao a próxima pessoa que vai apresentar o trabalho, que é o Rafael Quina Araújo Rodrigues, que vai nos falar sobre análise do papel contramajoritário do Poder Judiciário na tutela dos direitos dos idosos na pandemia da Covid-19. Então, Rafael, tem a palavra. Rafael, acho que está sem som. E agora? Agora, perfeito. Perfeito. Boa tarde. O meu trabalho ele vai tratar, eu vou usar como marco teórico o mesmo marco do meu colega Taylor, que vai conversar sobre a análise do papel contramajoritário da teoria do Luiz Roberto Barroso
do ativismo judicial, mas acabou que eu identifiquei que é o mesmo caso. O Poder Judiciário ele não foi tão ativista nesse sentido, porque a gente tinha políticas implementadas por outros órgãos e tal, ele não foi, o Poder Judiciário não foi inovador. Entretanto, a minha discussão é a importância que o Poder Judiciário teve quando ele entrou na discussão da tutela dos direitos dos idosos. Eu usei um método de pesquisa quantitativo no portal de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com recorte temporal do Covid. Então, na época da pandemia, eu procurei jurisprudência relacionada à Covid e aos idosos, especificamente aos idosos. E eu encontrei uma ação que tutelava explicitamente sobre esse grupo social, que foi uma ação direta de inconstitucionalidade que teve origem em Rondônia, de um grupo de empresários do mercado de crédito que estava buscando invalidar uma lei, uma norma da Assembleia Legislativa daquele estado que proibia os idosos, uma norma anterior à pandemia, inclusive, mas que proibia os idosos de adquirirem empréstimo e serviços financeiros por telefone. E aí, no meio da pandemia, a gente teve a questão de não podia sair de casa, porque saísse de casa ia ficar doente, e estava aquela confusão de conflito, não um conflito de competências, mas o Poder Executivo Federal estava tentando influenciar muito os poderes executivos estaduais, então essa confusão que todo mundo conheceu. E nesse meio, nessa turbulência, essa lei foi esquecida pelo Poder Legislativo da Casa, pelo Poder Executivo da Casa, e foi preciso um órgão do mercado, uma associação dos prestadores de créditos entrar no Supremo Tribunal Federal com esse recurso para que os idosos pudessem ter acesso aos serviços financeiros. A minha pesquisa não pretende se restringir a isso. Eu estou tentando fazer outras buscas em bancos de dados. Dessa vez vai ser muito mais qualitativa, porque quando você pesquisa a palavra-chave, no caso, a pesquisa jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, ela é feita por palavra-chave. E idosos entra muito na questão da população carcerária. Muitos habeas corpus foram propostos no Supremo Tribunal Federal, julgados pelo Supremo Tribunal Federal, porque os réus eram idosos. Então, eu pretendo expandir essa questão, mas não entrar no campo da minha colega Yasmin, que participa do mesmo projeto, mas tentar encontrar, a minha hipótese é que o Supremo Tribunal Federal, vou tentar falar mais devagar, e o Poder Judiciário, de uma forma geral, foi muito importante para a tutela dos direitos dos idosos, porque por mais que a gente tenha encontrado planos de imunização, na verdade, todos os planos de imunização tenham inserido os idosos como categoria prioritária, no começo da pandemia, no início, falava-se muito em imunização por... agora eu me esqueci o termo, mas era no sentido de você manter só os idosos em casa e a população sair porque a economia precisava girar e a gente não podia deixar de lado a questão econômica. O país precisava de tudo estar funcionando, com exceção dos idosos. Então, você tem o lance do direito dos idosos, no caso de Rondônia, ao crédito. Você tem o lance dos idosos de ter sido cogitado pelo Poder Executivo enclausurar os idosos, aprisionar os idosos em casa para poder manter uma economia, uma economia girando e tal, mas esquecendo desse direito, que é o próprio direito de ir e vir dessa população. Então, bom, a hipótese é, eu estou tentando um projeto que o Supremo Tribunal Federal foi essencial para poder garantir a liberdade dos idosos e os direitos fundamentais dos idosos e a aplicação das políticas públicas relacionadas à população idosa. Vale ressaltar que a ADI que eu citei, a 6418 de Rondônia, confundindo, foi de relatoria do ministro Marco Aurélio, mas que acabou sendo transferida para o ministro André Mendonça, porque Marco Aurélio Mello foi aposentado por conta da idade, e que, ao que tudo indica, ela ainda não terminou, porque houve manifestação da Procuradoria-Geral da República, né? Foi requisitada a manifestação da PGR, mas que ela ainda não foi manifestada, mas que não teve uma decisão final, né? Não está transitada em julgado. Então, no fim das contas,
a pandemia veio, a pandemia foi e aquela lei ainda está ali. Então, a pesquisa é essa, é isso. Perfeito. Agradecendo, Rafael, o seu trabalho, acho que isso é extremamente importante, né? Eu acho que essa está dentro dessa discussão, né? De 3 trabalhos aí, falando sobre a questão contra-majoritária, né? E no caso dos idosos também é importante, porque é sempre uma parte da população bastante esquecida, né? Quer dizer, com o tempo, a dificuldade do exercício de certos direitos ela vai se tornando mais forte, né? E, por exemplo, a defasagem tecnológica, né, que muitas vezes o idoso tem, e aí ele acaba meio que virando até um cidadão de segunda classe, né? Porque ele não tem o mesmo acesso das outras pessoas, né? Eu lembro que direito é uma relação social. Então, direito é a porção justa que existe entre as coisas dos bens que existem para serem distribuídos, né? Quer dizer, então, a gente tem que analisar o direito sempre em correlação com essa sociedade. Toda vez que você implica na diminuição de determinados direitos, você está alijando aquela população de um determinado acesso, né? Basta lembrar a internet, né? A internet era um negócio que era uma curiosidade, né, de determinadas pessoas, né, quem aqui é mais velho vai lembrar, né, dos BBS, né, das formas de comunicação, que era uma curiosidade de pessoas nerds, né? Hoje é um direito fundamental. Absolutamente você não consegue exercer direitos a não ser pela internet. Vocês viram, acabaram de ver isso agora na eleição, né? O sujeito que não tinha acesso lá ao sistema de votos do TSE, ele não sabia onde votar. Porque a informação, como ela está disponível no app, ela não está disponível em outros lugares, né? Então, tem um jornalzinho para consultar e tal, quer dizer... Então, quem não tem acesso a esse tipo de tecnologia se perde, né? Completamente, né? Então, a importância do tema nesse aspecto, né? Bom, gente, abrindo também para perguntas, alguém tem alguma indagação, fazer alguma pergunta, esclarecer alguma dúvida? Não? Perfeito. Então, obrigado, Rafael, pela sua comunicação, pelo seu trabalho. E vamos passar, então, ao próximo tema, que é do William Lopes Abraão, que vai apresentar um trabalho denominado Decisões dadas pelo STF na pandemia da Covid-19 em relação aos povos indígenas. Então, tem a palavra aí, William. Obrigado, professor. Agradecer primeiramente ao espaço que todos estão dando, principalmente o professor Emerson, e também parabenizar todos os colegas, que foram exposições muito boas, como todos os pesquisadores também. Foram exposições muito boas e muitos conteúdos aí. Então, como o senhor falou, sim, realmente eu sou aluno de Ciência da Rural, participo também do grupo de iniciação científica do professor Emerson, e meu tema aborda isso, que é a questão do gira em torno das decisões do STF em face à tutela dos direitos fundamentais dos grupos vulneráveis, né, como o grupo dos indígenas. E que a metodologia de pesquisa que a gente fez foi principalmente sobre os acórdãos, né, e eu achei 4 ADPFs em face dos acórdãos, que foi o 790 e o 790 TPI, que foi os 2 que eu recortei porque eu achei o mais importante, que fala sobre questão do território indígena, que foi invadido principalmente o TPI, que foi até levado ao Tribunal Penal Internacional, que foi sobre os garimpeiros, que eles invadiram o território indígena e estupraram até uma indígena do clã Yanomami, em Roraima, de 12 anos, e chegou, né, ao STF isso. E eu achei muito interessante isso, porque, de fato, além de ser um direito constitucional a segurança e a saúde dos indígenas, e você vê que, principalmente no atual governo, vindo mitigando os direitos dos indígenas, mitigando a questão do território, querendo revisa de territórios, eu acho isso bizarro. E
acho muito importante, como também meu recorte teórico foi sobre o livro do Luiz Roberto Barroso, que se chama A Razão Sem Voto, que engloba o ativismo judicial, a jurisdição, e realmente também fala sobre isso, sobre a questão do princípio contra-majoritário, né? Que vai contra a vontade da maioria. Que eu acho que hoje em dia, principalmente hoje, com a polarização política no nosso país, vem muito banalizando a questão do que é o governo democrático, né? O que é a democracia. Que, como o próprio ex-presidente Abraham Lincoln fala, que é o governo que vai governar para e para o povo. E eu acho que, às vezes, as pessoas têm uma questão muito distorcida sobre isso. E acham que se a maioria se for a vontade da maioria, tem que oprimir, né, os povos vulneráveis, os povos minoritários. E isso é. Até o Tocqueville fala sobre a tirania da maioria, que até o colega Taylor falou sobre isso, e que se der só a vontade da maioria na população, vai acabar realmente vendo a tirania da maioria, só a vontade da maioria em face oprimindo as minorias. E concluindo aqui na questão das pesquisas, foi realmente que eu, assim, na minha opinião, eu até achei bem interessante isso, que realmente para um governo democrático é importante uma corte constitucional como o STF, mesmo com todos os defeitos que eu, claro que tenha, mas com melhoria no futuro vai ser muito importante, porque realmente faz esse papel contra majoritário e defende, né, as minorias. Perfeito. Obrigado, William. Obrigado novamente. A sua exposição. Então, alguém quer fazer alguma pergunta, observação? Bom, gente, então, agradecendo aqui, a gente terminou aqui todas as nossas apresentações, aqui os trabalhos foram muito bons, acho que vale a pena, são discussões, e a nossa atividade aqui, como profissionais do direito, é exatamente essa, né? Pegar uma questão teórica, né? Conseguir aplicar num plano prático e buscar aquilo que é o fundamento, né? A questão do fundamento das decisões, né? A quaestio iuris envolvida em cada questão, né? De modo que você possa fazer uma hierarquia das decisões, né? No direito da common law, você tem aquela questão do distinguing, né? Quer dizer, quando você faz uma distinção daquilo que é a jurisprudência anterior consolidada pelo sistema do stare decisis, né? Quer dizer, aquela vinculação que os tribunais inferiores têm em relação à Suprema Corte, né? Então, aqui nós estamos começando a trabalhar isso, e essa ideia da jurisprudência do Supremo, da questão da vocação contra-majoritária, é isso, quer dizer, a gente chegar a um refinamento das decisões de modo que, para situações diferentes, a gente consiga definir uma nova quaestio iuris para ter a decisão mais adequada para, por exemplo, proteger idosos, comunidades indígenas, né? A maioria não tem direito a tudo, né? Vem predominando, infelizmente, no executivo do Brasil, né? Quer dizer, e o nosso papel aqui é exatamente enfatizar isso. Então, gente, agradecendo aí a participação de todos, né? Declaro, então, encerrada a nossa chamada aqui de trabalho. Muito obrigado aí pela participação. Grande abraço, gente.